Querem saber por que o juízo final será mais horroroso do que tudo que podemos imaginar? Uma razão disso é que o mais excelente, o mais magnífico dos atributos de Deus é o mais ultrajado pelos homens. Se tem algo que eu e você não deveríamos desejar, não deveríamos participar, deveríamos ansiar para não participar, para não assistir, é o juízo final. A cena, o evento do juízo final. O último e o mais dramático acontecimento que encerrará a atual história da humanidade. Nós deveríamos ansiar por não vermos esse dia, por não assistirmos esse filme. Será o evento mais horroroso que poderíamos imaginar em toda a história da humanidade. E por quê? Porque o mais excelente, o mais glorioso, resplandecente, magnífico atributo de Deus é o mais ultrajado pelos homens. Eu vou citar apenas 4 formas em que a santidade de Deus tem sido profanada pelo mundo e pela igreja. 4 formas só. Primeiro, na maioria das igrejas evangélicas, o culto é teatral, irracional, liberal e comercial. Tragicamente, nesse século 21, na maioria das igrejas evangélicas, o culto é teatral e irracional. É movido e feito de meras emoções humanas. É liberal, tudo pode. Cada um pode fazer o que quiser. Absolutamente liberal. E pior que tudo, é comercial. Portanto, é um culto completamente carnal. Uma tremenda afronta ao Deus Santo, Santíssimo. Segundo, uma certa música popular diz assim: quando Deus te desenhou, Ele estava namorando na beira do mar do amor. Deus namora? De que formas Deus namora? Terceiro, uma certa música evangélica diz assim: vai se repetir o que aconteceu há uns 3.000 anos atrás, e o anjo vai descer aqui e abençoar você. Vai acontecer, tem que acontecer, por ordem de Jeová. O milagre na tua vida hoje é inevitável, inevitável, inevitável. Note as 3 irreverências: imposição a Deus,
É a primeira, como se Deus estivesse sob o comando do ser humano. Falsas promessas de manifestações celestiais. Falsas promessas. Puramente falsas. É a segunda, irreverência. E a terceira é a menção fútil do nome de Deus. O nome de Deus é utilizado para favorecer, ratificar ideias, desejos do coração humano, promessas vazias. Se usa o nome de Deus para isso. E a quarta profanação do nome de Deus que nós vemos hoje, das que eu vou citar, praticamente todos os dias, humoristas e pessoas em geral fazem piadas indecentes envolvendo o nome de Deus. Tenho certeza que você já assistiu isso, já viu isso muitas vezes. O nome de Deus não deveria ser usado em qualquer piada, quanto mais piadas indecentes, inconvenientes e imorais. Queridos, uma igreja só é verdadeira quando ela confronta o mundo, revelando, demonstrando a ele a natureza santa de Deus. Qualquer igreja local só é verdadeira quando ela não só não profana o nome de Deus, mas desafia, convoca o mundo a reconhecer, a exaltar, a se humilhar, a reverenciar a majestade de Deus. Essa igreja só continuará verdadeira, essa igreja local, enquanto ela confrontar o mundo, revelando a esse mundo, demonstrando a esse mundo o quanto o Deus verdadeiro é santo. O que é a santidade de Deus? Primeiro, a santidade de Deus é a sua total transcendência. Deus está infinitamente acima, separado de toda a criação, de todo o restante do que Ele criou. Deus está infinitamente acima, separado, e Ele é infinitamente diferente dos anjos, dos homens e de todas as suas criaturas. Deus é incomparável. É o único mais digno, é o mais digno de ser chamado de incomparável. Ele é absolutamente incomparável, Ele é santo. Segundo lugar, a santidade de Deus é a sua absoluta pureza moral. Sua absoluta pureza moral. O profeta Abacuque diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Não há qualquer maldade, imoralidade, injustiça em Deus. Aliás, Ele não pode nem contemplar isso. No ano 740 a.C., o profeta Isaías, talvez no templo de Jerusalém, talvez numa ocasião em que ele foi ao templo de Jerusalém, talvez em outro lugar, mas ele teve uma visão de Deus. Essa visão descrita no texto
que lemos. Talvez o profeta Isaías tenha sido o ser humano na história da humanidade que mais foi impactado pela santidade de Deus. Nós precisamos aprender com Isaías, aprender com essa visão. E o que nós vamos aprender em primeiro lugar? Fale comigo, por favor, bem forte. A santidade é o principal atributo de Deus. Eu diria que a santidade talvez seja a coroa dos atributos de Deus. E por que nós podemos dizer isso? Por pelo menos 6 razões, preste atenção. Primeiro, a santidade é o único atributo divino enfatizado, destacado dentre os demais nas Escrituras. Você não vê a Bíblia dizendo bom, bom, bom é o Senhor, ou fiel, fiel, fiel é o Senhor, ou amoroso, amoroso, amoroso é o Senhor. Mas você encontra a Bíblia enfatizando santo, santo, santo é o Senhor, o Deus dos exércitos. Isaías capítulo 6, verso 3 e Apocalipse 4, 8, por exemplo. Segundo, a santidade é o atributo que impede, que mais impede qualquer criatura de ter uma visão direta de Deus. O verso 2 do nosso texto diz que 2 vezes, diz que com 2 asas os anjos cobriam o seu rosto. E por que eles cobriam o rosto? A maioria dos teólogos entende que eles cobriam o rosto porque não podiam olhar para Deus, não podiam contemplar diretamente a santíssima glória de Deus. Queridos, se nem os serafins, supostamente a classe mais elevada e santa de anjos, podem olhar diretamente para Deus, como é que nós podemos avaliar essa santidade? O que é isso? Nem os serafins podem olhar diretamente para Ele. Se olharem, prontamente poderão ser desintegrados pela santíssima glória de Deus. Terceiro lugar, quando os seres celestiais adoram a Deus, o tema principal é a santidade dele. Isaías versos 6, 3 e Apocalipse 4, 8. Apocalipse 4, 8 diz assim, escute bem: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Eles não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Queridos, do que é que os seres viventes, do que os seres celestiais não têm descanso? Eles não têm descanso de dizer: misericordioso, misericordioso, misericordioso é o Senhor. Eles não têm descanso, nem de dia e nem de noite, de proclamar: santo, santo, santo é o Senhor. Porque esse é o atributo escolhido. Por quê? Nem de dia nem de noite não tem descanso, proclamando a infinita, incomparável santidade de Deus. Quando os seres celestiais adoram a Deus, o tema primordial, o tema quase único, é a santidade de Deus. Quarto lugar, a santidade qualifica todos os outros atributos de Deus. Isso quer dizer que a sabedoria de Deus é santa.
O amor de Deus é santo, o poder de Deus é santo, a justiça de Deus é santa, a bondade de Deus é santa, e assim por diante. Quinto lugar, a santidade é a garantia da fidelidade de Deus. Isso é provado nesses dois textos bíblicos. Escute bem, Salmo 89, 35, Deus diz: uma vez jurei por minha santidade. Ele jurou pelo quê? Por minha santidade. E Amós 4:2 diz: jurou o Senhor Deus pela sua santidade. Ou seja, Deus é fiel em todas as suas declarações, em todas as suas obras, em todas as suas promessas, porque Ele é santo. Ele é fiel porque Ele é santo. Eu acho irônico e interessante que ninguém que escreve, que coloca um plástico atrás do carro dizendo Deus é fiel, jamais colocou um Deus é santo. Você já viu? Sexto lugar, a santidade de Deus é o padrão da moralidade natural e universal. Isso fica claro na lei ou nos mandamentos de Deus espalhados por toda a Bíblia. Se alguém perguntar, se alguém quer saber o que é bem ou mal, o que é verdade ou mentira, o que é certo ou errado, o que é vida e o que é morte espiritual, se alguém quer saber, a resposta é a santidade de Deus. Você quer saber o que é certo, o que é errado? Estude a santidade de Deus. Quer saber o que é bem e mal? Aprenda sobre a santidade de Deus. Quer saber o que é verdadeiro ou falso? Consulte a santidade de Deus. Queridos, o que tudo isso significa? Significa, por exemplo, que a santidade deve ser a marca, uma marca notória e distintiva de uma igreja e de um cristão. Eu espero que eu e você guardemos essa mensagem, essa ideia no nosso coração. A santidade deve ser uma marca distintiva e notória de uma igreja e de um cristão. Todas as pessoas devem reconhecer e admirar uma igreja pela sua manifestação da santidade de Deus. Todas as pessoas devem reconhecer e admirar um cristão pela sua manifestação da santidade de Deus. Se as pessoas conhecem, se relacionam comigo e com você, e elas não percebem em nós os sinais visíveis, concretos da santidade de Deus, nós estamos vivendo uma tragédia. As pessoas olham, ao conversarem conosco, ao se relacionarem conosco, elas são influenciadas pela santidade de Deus. Segunda verdade que aprendemos nesse texto, todos juntos: a santidade de Deus decreta a maldição do pecador. Decreta a maldição do pecador. Verso 5, parte A, que Isaías diz? Ai de mim, estou perdido. Ele diz: eu vi o Senhor. E qual é a sua reação? Oh glória, aleluia! Sapatinho de fogo. O que ele diz? Ai de mim, estou perdido. Queridos, o que significa a palavra ai? O som já diz, né?
O som já fala do significado. Ai quer dizer amaldiçoado, condenado ao juízo eterno de Deus. É o que Jesus disse para os fariseus: ai de vós, fariseus hipócritas. Jesus estava dizendo: vocês não escaparão do juízo, da condenação, da maldição eterna de Deus. É isso que Jesus está dizendo para os fariseus: vocês não escaparão da maldição, da condenação eterna de Deus. E foi isso, foi essa sensação que invadiu e devastou Isaías diante dessa visão. Quando Isaías contemplou a santíssima glória de Deus, ele foi tomado pela certeza de que aquela infinita pureza automaticamente determinava a sua condenação, porque ele era impuro, ele era o extremo oposto do Deus Santo que ele estava contemplando. O coração dele, a boca dele, a mente dele, a vida diária dele eram o extremo oposto do Deus Santo que ele contemplava. E por isso que ele gritou: ai de mim! Isaías se viu como a palha em contato com o fogo. Inevitavelmente ele seria destruído, consumido, acabado, dizimado. E esse é o significado da palavra. Isso fica mais claro na palavra perdido. Ele diz: ai de mim, estou perdido. Essa palavra quer dizer acabado, devastado, sem esperança, aniquilado, totalmente arruinado e destruído. Queridos, nós ficamos impressionados porque o amor de Deus nos salvou. Ah, quão grande foi o amor de Deus por mim. É verdade. Ficamos impressionados que o amor de Deus nos salvou. Mas nós deveríamos ficar muito mais impressionados pelo fato de que um Deus Santo não só nos tolerou, mas nos salvou. Sendo que o natural seria o contrário. O normal seria ele fazer conosco o contrário. Nem nos tolerar, e muito menos nos salvar. Se você é um cristão bíblico, e deseja compreender profundamente o amor de Deus por você, antes de tudo compreenda o que a santidade de Deus exigia que ele fizesse com você. Você quer entender o amor de Deus por você? Entenda primeiro a santidade de Deus. É por isso que as pessoas hoje não têm temor de Deus, não têm reverência por Deus, não têm respeito por Deus, não adoram a Deus em espírito e em verdade, não têm coração quebrantado na presença de Deus, porque elas só ouvem falar de um Deus de amor, elas só pensam num Deus de amor, elas não sabem o que é um Deus santo. Por isso que nós não amamos o amor de Deus, não nos quebrantamos diante do amor de Deus por nós. Por isso que o amor de Deus não nos comove, porque não sabemos, não conhecemos a santidade de Deus. Porque para entender o amor de Deus, você tem que entender a santidade de Deus. Para valorizar o amor de Deus, glorificar esse amor, corresponder a esse amor como ele é digno, você precisa compreender a santidade de Deus, o quão ele é santo e o que você merecia de fato, o que ele tinha que ter feito com você, o que ele tinha que ter feito conosco. Mas entenda isso: se você não é um cristão bíblico, ou seja, se você é apenas um evangélico, um católico, um espírita, um religioso, saiba que isso aqui é verdade. Isso é verdade a seu respeito. Agora, essa é a verdade a seu respeito.
a santidade de Deus decreta a sua maldição. Ele é santo. Diante da santidade dele, você é imundo, é abominável. Diante da santidade de Deus, você é abominável. E portanto, a verdade espiritual a seu respeito, fora de Cristo Jesus, é essa: a sua maldição está decretada, sua maldição eterna está decretada por essa santidade. Porque, queridos, só em Cristo nós podemos receber a santidade que nos qualifica para estarmos diante de Deus agora e depois na eternidade. Só em Cristo podemos receber a santidade que nos qualifica para estarmos diante de Deus nessa vida e na eternidade. Fora de Cristo, Ele nos vê como imundos, Ele nos tem como abomináveis. Abomináveis, repulsivos. E que Ele só está tolerando porque Ele é um Deus de infinita, de longanimidade extrema, de extrema paciência. Extrema paciência. Ele só está tolerando porque a ira dele contra aquele que está, o pecador sem Cristo, a ira dele ainda não se encheu, a medida não se encheu, não transbordou contra esse pecador. Você ainda não sofreu, não recebeu, você está fora de Cristo, você não ama a Cristo, não obedece a Cristo, não adora a Cristo como seu Senhor e Salvador. E você só está então vivo. Você só está diante dos olhos de Deus ainda, sustentado por Ele nessa terra, porque a medida da ira dele contra você ainda não se encheu, não transbordou, mas vai se encher. Só em Cristo nós podemos estar, temos a santidade que nos qualifica para estar na presença desse Deus e sermos aprazíveis a Ele e não abomináveis a Ele. Olha, queridos, o que diz a Bíblia? Escute aí, só vou ler um versículo. Hebreus 10, 14. Jesus, presta atenção, Jesus com uma única oferta aperfeiçoou para sempre, ou seja, santificou plenamente aqueles que estão sendo santificados. Cristo, com a oferta do corpo, do sangue, do Espírito dele na cruz, por aquela oferta na cruz, Ele santificou, Ele aperfeiçoou plenamente, qualificou para estar diante de Deus, para serem aceitáveis, aprazíveis, agradáveis a Deus, aqueles que agora em Cristo estão sendo santificados. Observe, querido, o que esse texto está dizendo. Está dizendo que aqueles que estão em Cristo já são santos. Santos porque a santidade de Cristo foi atribuída a eles. E Deus os vê por esse filtro da santidade de Cristo. Por isso Deus os ama, Deus tem prazer e alegria e regozijo neles, porque Deus os vê pelo filtro da santidade de Cristo. Porque em Cristo eles estão aperfeiçoados, ou seja, estão plenamente santificados aos olhos de Deus. E por isso o texto continua: aperfeiçoar para sempre quem? Aqueles que estão sendo. Então quem já está em Cristo, quem já foi aperfeiçoado em Cristo, quem já é santificado pela a santidade de Deus, aos olhos de Deus, cada dia está sendo mais santo na prática. Está sendo santificado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Esse é o cristão, santo com
santificado dia a dia, na vida diária, pela palavra e pelo Espírito Santo. Esse é um cristão. E só acerca desse, isso não é verdade. Terceiro, juntos, a santidade de Deus, quando compreendida, nos faz sentir e viver com horror a nossa natureza e atos pecaminosos. Novamente eu estou descrevendo o cristão. A santidade de Deus, quando compreendida, nos faz sentir e viver com horror a nossa natureza e atos pecaminosos. Então tem inúmeros cristãos que eu não entendo o que eles são. Eu não entendo. Porque parece que para eles pecar é a coisa mais simples, insignificante, sem importância. Parece que para eles pecar é isso, não tem importância. Verso 5, parte B, de que diz? Lê comigo na sua Bíblia. Isaías 6, 5b, juntos. Então disse eu. Juntos, parte B. Depois que ele diz, estou perdido, o que ele diz? Então disse eu. Ai de mim, estou perdido. Por quê? Sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, quem lê essas palavras de Isaías, olha o que ele está falando. Eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quem lê essas palavras pode pensar que Isaías era um pecador dedicado, despreocupado com a lei de Deus, com a vontade de Deus para a vida dele. Pode pensar que Isaías gostava de pecar e que ele pecava com satisfação. Pode pensar que Isaías era o que se conhece hoje como o crente carnal. Mas, queridos, não era assim. Sabe quem era Isaías? Quando ele teve essa experiência, ele era o que nós poderíamos chamar hoje de um homem santo. Um verdadeiro homem santo, um verdadeiro santo de Deus. Ele era um dos poucos no meio daquela nação imunda. Porque quando Isaías profetizou, o povo de Israel estava vivendo em extrema imundície moral e espiritual. Eles estavam numa extrema rebeldia, apostasia, afastamento de Deus. Isaías era um dos poucos que temia a Deus, que amava a Deus de coração, que levava a sério a lei de Deus, que vivia em santificação. Isaías era uma das poucas pessoas de Deus no meio daquela geração imunda. No entanto, quando ele tem visão da santidade de Deus, olha como ele reage. Queridos, o que nós vemos aqui? Vamos tentar aprender isso. Uma visão real da santidade de Deus horroriza, desespera o pecador mais puro que existe. Se nós tivermos uma visão real da santidade, de quanto Deus é santo, nós vamos ficar horrorizados e desesperados. Porque essa visão horroriza e desespera o pecador mais santo que existe. E aí, meus queridos, surge a pergunta: nós somos como Isaías? Somos servos de Deus? Como Isaías? Nós lutamos diariamente para ser santos em todas as coisas? Se ele era assim e ficou horrorizado diante da santidade de Deus, imagine nós. Que ouvimos sobre a santidade de Deus, depois saímos do culto e vamos pecar.
Se nós não lutamos diariamente, se nós não vivemos assim, lutando diariamente para ser santos em todas as coisas, isso revela duas coisas a nosso respeito. Primeiro, não conhecemos a Deus. E segundo, estamos correndo um grave risco. Eu peço que você escute essas perguntas. Escute, por favor. Há pecados que você comete habitualmente, sem aflição e sem a preocupação de mudar? Eu pergunto de novo porque talvez você não tenha escutado. Direi. Há pecados que você comete habitualmente, sem aflição e sem a preocupação de mudar? Há pecados que você acha que são toleráveis, ou que não precisa evitar? Você às vezes faz piadas com a pessoa ou o nome de Deus? Você faz brincadeiras que contrariam a moralidade de Deus? Você tem o hábito de tratar mal ou se conforma em viver mal com sua esposa ou marido? Querido, se alguém é cristão e está se santificando, a diferença aparece primeiro no tratamento com o marido e com a esposa. Se você não é santo no relacionamento com o seu marido ou com a sua esposa, você não é santo. Coisa que veio na minha boca foi outra palavra, né? Graças a Deus. Você não é santo coisa nenhuma. Se você não é santo no tratamento com a sua esposa, com o seu marido, se você não reflete o caráter de Cristo, não manifesta o caráter de Cristo com a sua esposa, com o seu marido, você não é santo coisa nenhuma. E provavelmente você precisa se converter a Cristo. Porque não há temor de Deus no seu coração. E ninguém é cristão sem temor de Deus. Ninguém é cristão sem se preocupar em tratar. E ninguém é cristão sem conseguir tratar da melhor maneira possível a pessoa que Deus requer. A primeira pessoa que Deus requer que a gente trate conforme o amor, a graça, a misericórdia e a bondade de Cristo. Analise isso. Você trata muito bem seus colegas de trabalho, né? Com certeza. Trata bem seus colegas de trabalho. Com certeza você trata muito bem seus amigos. Você é até bem polido, educado com os irmãos aqui na igreja. Mas sabe quem que você é mesmo? Quem é você? Sabe como é que se conhece quem é você? Na maneira que você trata a sua esposa ou seu marido. Esse é você de fato. Você não é santo no tratamento com a sua esposa e seu marido, se não reflete ali a santidade de Deus, você é um fariseu. Só isso. Um fariseu. Se a minha esposa não recebe reflexos, não sente, não experimenta a santidade de Deus através da minha vida, do meu tratamento, do meu relacionamento com ela, eu sou apenas e tão somente, simplesmente um fariseu. E Jesus diz: ai de vós, fariseus, hipócritas. Você tem ou planeja ter algum tipo de aliança com pessoa incrédula? Você está pensando aí no seu coração, desejando, aspirando, sonhando em estabelecer uma aliança com uma pessoa incrédula?
A Bíblia diz: que aliança pode haver entre a luz e as trevas? Entre o crente e o incrédulo? Querido, se a sua resposta é positiva para uma só dessas perguntas, você está tentando ficar bem com Deus e com o pecado. E Isaías vem nos dizer nessa noite que isso é absolutamente impossível. John MacArthur Jr. escreve, escute bem. John MacArthur Jr. diz assim: se não entendermos a santidade de Deus, não compreenderemos a nossa própria pecaminosidade. E se não entendermos o quão hediondo é o nosso pecado, não entenderemos suas consequências. A salvação será um conceito sem sentido para nós. Ter até mesmo um vislumbre da santidade de Deus deve ser devastador para qualquer ser humano. Isaías nunca mais seria o mesmo. Nunca mais. Se nós entendermos, experimentarmos a santidade de Deus, nunca mais seremos os mesmos. E por último, falem juntos, bem forte. O toque da santidade de Deus é a nossa capacitação para a missão cristã. Leia comigo na sua Bíblia os versos 6 a 8, todos juntos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Isaías foi santificado pelo fogo do altar de Deus, o que ele disse? Com toda convicção, com todo entusiasmo, com determinação, o que ele disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, o que nós aprendemos aqui? 3 verdades preciosas. Preste atenção. 3 verdades preciosas nós aprendemos aqui. Pelo menos. Em primeiro lugar, podemos nesse mundo possuir o grau de santidade que satisfaça a Deus. Eu e você, como cristãos, como filhos de Deus, semelhantes a Isaías, eu e você podemos nesse mundo possuir o grau de santidade que satisfaça a Deus. Segundo, somente o próprio Deus pode nos conceder esse grau de santidade. E terceiro, somente esse nível de santidade nos habilita para a vida cristã e a obra de Deus. Irmãos, sem o toque da santidade de Deus, a nossa vida cristã é superficial e o nosso ministério é muito irreal. Irreal. Nós precisamos do toque da santidade de Deus em nossas vidas, em nossos corações. Por isso eu faço mais perguntas. Eu faço mais perguntas e presto bastante atenção, porque as perguntas são de extrema importância. Você quer escapar da sua vida de frieza e covardia espiritual? Busque ser tocado pelo fogo santo de Deus. Nós queremos escapar da nossa vida de frieza espiritual, de covardia espiritual? Busquemos ser tocados pelo fogo santo de Deus, como foi o servo de Deus Isaías. Você quer ser uma fortaleza contra o pecado, o diabo e o mundo? Busque ser tocado pelo fogo santo de Deus. Queridos, eu vejo hoje
com grande facilidade, os crentes são atraídos, seduzidos, levados pelo pecado, pelo diabo, pelo mundo, pelas circunstâncias desfavoráveis. Aonde está a santidade de Deus em nós? Nós queremos ser uma fortaleza, e você quer ser uma fortaleza contra o pecado, o diabo e o mundo? Seja tocado pelo fogo santo de Deus. Busque a Deus. Você quer sofrer por Cristo com alegria? Sofrer por Cristo com alegria? Porque sofrer por Cristo, inevitavelmente nós vamos sofrer. Não adianta pensar que não vai, porque vai. Agora, sofrer por Cristo com alegria, queremos isso? Então busquemos ser tocados pelo fogo santo de Deus. Você quer anunciar Cristo com ousadia? Anunciar Cristo com ousadia. Busque ser tocado pelo fogo santo de Deus. Passe tempo na presença de Deus. Passe tempo com as Escrituras. Como Isaías. E eu pergunto mais, meus irmãos, por que é que nós nos sentimos atraídos por coisas e práticas mundanas? Você está aqui, você é cristão, você é discípulo de Cristo, mas talvez você se sinta profundamente, extremamente atraído por alguma coisa, por alguma prática que você sabe que é mundana. Por que que isso acontece? Porque ainda não fomos regenerados ou não fomos santificados pelo fogo de Deus. Porque muitas vezes nós duvidamos se a Bíblia é a verdade revelada por Deus, que ainda não fomos regenerados ou não fomos santificados pelo fogo de Deus. Porque ficamos incrédulos e desanimados diante das tribulações, das aflições que Deus nos faz passar. O que nós mais vemos hoje é os crentes desanimados. Pior que desanimados, incrédulos, por causa das aflições que estão passando, duvidando de tudo que já aprenderam, que já ouviram, que já leram. Por que que isso acontece conosco? Porque ainda não fomos regenerados ou não fomos santificados pelo fogo de Deus. Por que não servimos a Deus com perseverança, entusiasmo e vitalidade? Porque ainda não fomos regenerados ou não fomos santificados pelo fogo de Deus. Lembre disso. Guarde isso no seu coração. O toque da santidade de Deus é a nossa capacitação para a missão cristã. E nós somos chamados a essa missão. Hoje à noite, ao sair desse lugar, amanhã, ao se levantar, Deus está contando com você como missionário dele. Está contando que amanhã você vai cumprir a missão de cristão no mundo. Para isso, procuremos ser tocados pelo fogo da santidade de Deus. 2 ou 3 minutos para concluir. Aplicações finais. Fale comigo essa frase, irmãos. Cristãos amam a santidade de Deus, portanto, eis algumas de suas características. Cristãos fazem o quê? Amam a santidade de Deus, porque eles são santificados por Cristo. O Espírito Santo os santificou pela regeneração. Portanto, eles amam a santidade de Deus. E eis algumas de suas. Quais são as características de cristãos verdadeiros? De cristãos que amam a santidade de Deus? Primeiro, juntos, suas mentes são
santas. Suas mentes são santas. Leia comigo Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não só nossas mentes são puras, cada vez mais puras, como a nossa mentalidade é bíblica. Segundo, suas palavras são santas. Efésios 5, 3, palavras santas. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. As palavras de um cristão bíblico são santas, porque ele tem paixão pela santidade de Deus. Ele tem prazer na santidade de Deus. A boca dele é limpa. Terceiro, seus olhares são santos. Olhares são santos. Salmo 101, 3. Não porei coisa injusta, que é o mesmo que impura, diante dos meus olhos. Um cristão diz: não, isso eu não vou olhar, isso eu não vou assistir, isso eu não vou ver. Meus olhos são de Cristo. Um cristão tem a mente de Cristo, a língua de Cristo e os olhos de Cristo. Quarto, suas alianças são santas. Suas alianças são santas. 2 Coríntios 6,14, o que diz? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Um relacionamento onde as duas pessoas não encaixam. Cristo habita em você. Quem habita numa pessoa sem Cristo? Segundo a Bíblia. Quem habita num incrédulo? Satanás. Isso é julgo desigual. Espiritualmente falando é isso. Claro que culturalmente, quando Paulo usa a expressão, ele está falando de algo que acontecia na cultura dele. Mas espiritualmente falando, esse é o significado. Não ponhais em julgo desigual com os, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? 5. Suas roupas são santas. 1 Timóteo 2, 9. O que diz? Da mesma forma que as mulheres em traje decente. Que traje que é, irmãos? Decente não quer dizer que desce. É que é conveniente. Que é conforme a moral e a pureza cristã. Em traje decente, se atavinho com modéstia e bom senso. Se bem que tem alguns que tinham que descer, né? O tamanho da saia ou do vestido. Suas roupas são. E finalmente sua adoração é santa. Hebreus 12, 28. Sirvamos a Deus de modo agradável. Como é que alguém serve a Deus de modo agradável? Uma forma é com reverência e santo temor. A adoração de um filho de Deus, de um cristão, é santa, porque o seu Deus é santo. O Deus que ele adora é santo. A adoração é cheia de reverência, de temor de Deus, de amor. E assim por diante. A gente podia citar muitos outros exemplos de como um cristão é santo. Porém, querido, escute isso. Só ama e busca a santidade de Deus quem tem Cristo como seu Senhor e Salvador. Só ama e busca a santidade de Deus quem tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida de verdade. Para quem não tem Cristo como Senhor e Salvador, a santidade de Deus é repulsiva, é desprezível. A pessoa vê a santidade, tem antipatia da santidade de Deus. Quem não é cristão tem antipatia dessa santidade. E essa é a maior causa da condenação dos pecadores. Porque eles não têm a santidade de Deus em Cristo. E além disso eles têm
aversão, desprezo por essa santidade. Essa é a causa da condenação do pecador. Porque um Deus santo não vai receber pecadores. Só recebe quem é santificado em Cristo. Aí eu pergunto: você já se converteu a Cristo? Você já se converteu a Cristo? Tem certeza disso? A santidade de Deus é o seu prazer? É a sua alegria?